Olha, se tem uma ação que tem sido amassada nesse último mês, é a ação da TIM. Só para você ter uma ideia, pegando-se aqui os últimos 30 dias, a gente está falando de uma queda de quase 20%. E na presente data, os membros até me perguntaram sobre a TIM, há uma queda de quase 3,5%. E fica a dúvida, o que está acontecendo com a TIM? Só para você ter uma ideia, em um mês, a gente está falando, apenas um mês, tá? É a queda que supera a queda do ano todo. Como assim, Luan? Como que isso é possível? Viu? Mesmo que eu tenha... Você precisa entender a ideia de assimetria, a ideia do princípio de Pareto, que é o seguinte: as coisas são assimétricas. Não há uma relação de identidade entre esforço e resultado. Isso não existe. Por mais que seja contraintuitivo, é a realidade. Então o que acaba acontecendo na Bolsa de Valores é que em apenas um mês você pode devolver todo o ganho acumulado de meses, assim como você, pensando em estar de fora do mercado financeiro, tentando prever o fundo do mercado, é bem possível e provável que você perca todo o retorno de um ano inteiro, que pode acontecer em apenas um mês, se você ficar de fora daquele mês. Então é difícil tomar decisão. As pessoas ficam simplificando, mas não é fácil. Eu tô aqui para te ajudar, obviamente. E sobre a TIM, é curioso que o resultado da empresa não foi ruim. Então o que está acontecendo? É informação privilegiada? A gente sempre fica na dúvida. E o primeiro ponto que a gente precisa lembrar, o óbvio, é que depois que o JP Morgan começou a recomendar Brasil para baixo, reduzir preço-alvo, o estrangeiro intensificou a saída, né? Olha só aqui o pregão do dia 11, tá? Houve uma saída de quase 5 bilhões de reais do estrangeiro. A gente tá falando de quase 1 bilhão de dólares. Isso foi suficiente para gerar aquela queda de 2,5%. Então, olha como a bolsa brasileira é frágil em termos de curto prazo. 1 bilhãozinho de dólares, que claro, para mim, para você é muito dinheiro, mas para o estrangeiro, fundos de pensão e etc, não é nada. 1 bilhãozinho faz a nossa bolsa se movimentar quase 3%. É doideira, né, de pensar isso, mas é a realidade. E você precisa estar ciente disso e saber abraçar o caos através de um portfólio de investimentos bem estruturado. E sabe o que é mais curioso? O pessoal me perguntava de TIM quando estava aqui. 27, falando, gente, o preço não é bom. Quem é membro há mais tempo sabe. Até aqui é 22, 23, fala, gente, ainda não tá legal. Aí a hora que o preço veio abaixo de 19, 20 ali, aí eu falei, olha, agora sim, agora sim. E o que acontece? Esse aqui é um primeiro fato. E no que toca a TIM, é um fato mais intenso, tem mais relevância. Por que tem mais relevância? Ó, deixa eu te mostrar aqui no site de relações com investidores da TIM a composição acionária. Aqui você consegue ver quais são os principais acionistas, o controlador, os acionistas de referência, que não são controladores, mas têm uma participação relevante. E você nota, ó, de plano, 67% do capital social é da TIM Brasil Serviços e Participações, que pertence à Telecom Italia Finance, que pertence à Telecom Italia. Ou seja, o controlador é italiano, o controlador é estrangeiro, de tal modo que esse tipo de recomendação movimenta muito. Claro que o controlador não fica fazendo trade, o controlador não quer perder o controle. Se for para ele perder o controle, ele vai vender para um terceiro numa operação fora da bolsa de valores, eventualmente no block trade, no mercado de balcão organizado. Não ali igual a gente faz compra na bolsa, não é assim. Isso só acontece quando a empresa faz recompra de ações para colocar as ações na tesouraria. Fora isso, não acontece. Nem é estratégico. É dar dinheiro de graça para quem está adquirindo as ações. A gente que tem a oportunidade de comprar ações de graça na bolsa de valores, porque são compras em pequenas quantidades. Mesmo em milhões de reais, a gente está falando de pequenas quantidades. Então, bem, a gente está falando que o controle é estrangeiro. E o free float aqui tem um monte de estrangeiro também. Então a gente está falando de uma ação que é altamente dominada por estrangeiros, a TIM, de tal modo que é muito sensível a esse fluxo negativo estrangeiro. Então eu nem preciso de informação pública, porque não há até então uma informação pública que justifique essa queda de 3,5 hoje. Pode aparecer alguma informação depois? Até pode, mas assim, a gente só pode tomar decisão a partir de informação pública. Aceite. Você não tem informação privilegiada. Nem mesmo os fundos de investimento possuem, tá? Você acha que... Eu vejo o pessoal comentando na internet, porque esse pessoal tem informação privilegiada. Não tem. Tanto assim que quando eles acessam informação privilegiada é um caos. É o que aconteceu com a Três Tentos, que eu fiquei muito decepcionado, que era uma empresa incrível do agronegócio, em que o departamento de relações com investidores deu algumas informações em reunião fechada com analistas sell-side, e aí, nossa, foi uma destruição de valor. Eu fiquei chateado com isso. Mas enfim, isso é para te provar que eles não têm informação privilegiada. Você que fica só na internet acha que é fácil assim. Esse pessoal não tem. Um outro indício de que não tem é que os gestores de fundo de investimento estão se lascando, perdendo muito dinheiro para renda fixa. Se fosse assim, eu ia
ia operar tranquilamente meu multimercado com formação privilegiada e atrair, nossa, bilhões e bilhões em capital. Isso não está acontecendo. Olha o Armínio Fraga que fechou o multimercado dele. O Armínio, presidente do Banco Central em 99, o cara que criou a âncora monetária no país, ou seja, criou o sistema de metas de inflação, o tripé macroeconômico. Esse nome não aguentou a situação que a gente está vivendo. Não existe essa história de informação privilegiada. Quem tem informação privilegiada geralmente é a diretoria e quem está muito próximo da diretoria, mas não é uma pessoa que trabalha no mercado financeiro. Então para com essa história. E você nunca vai ter esse acesso, a não ser que você trabalhe na TIM e esteja eventualmente assistindo esse vídeo. Mas você não pode utilizar, que você sabe que é crime. Tá entendendo? Então você tem que trabalhar com o que você tem. E já que não há informação pública até então, eu vou me basear nos números da contabilidade. E o que nós temos de números da contabilidade? E vale ressaltar que quando saiu o resultado do segundo trimestre da TIM, houve uma pressão vendedora generalizada não só na TIM como também na Vivo. Então não foi algo específico da TIM, vale ressaltar. E bom, o que nós tivemos de destaques aqui? Os destaques financeiros e operacionais. A receita caiu? A receita caiu? Comparação anual, segundo trimestre de 2026 com o segundo trimestre de 2025. Não caiu, ó. Saiu de 6,6 bilhões para quase 7 bilhões. Sem queda de receita não há por que cair, a não ser que o consenso do mercado esteja muito otimista, mas não está. Você vai olhar ali a cobertura dos analistas, ninguém é super otimista com o TIM, porque não vai ser um ativo explosivo, não há porquê. É um ativo de crescimento mais estável, de dividendo. E aqui comparando o primeiro semestre com o primeiro semestre, a gente teve uma alta de 6%. Então é aquele ativo que vai crescer 6% ao ano, algo próximo disso, percebe? O EBITDA, que é uma aproximação da geração de caixa operacional da companhia, cresceu 6,8% e o lucro cresceu menos, 4%, tá? Cresceu 4%, aqui na comparação anual 6%, mas é isso, né? Que basicamente é resultado financeiro. O Brasil, com esse juro muito alto, está afetando o lucro líquido, a última linha das empresas, porque a despesa financeira não para de crescer, quase que de maneira inevitável, inclusive, a não ser que a empresa não tenha nada de dívida, o que é bastante improvável. Toda empresa na Bolsa de Valores tem algum nível de dívida, porque é até salutar para diminuir o custo de capital, diminuir o pagamento de tributo, mas é uma realidade, a gente precisa de um juro mais baixo no país. Então quem acha que a economia não afeta em nada mesmo empresas anticíclicas, isso não é verdade. A macroeconomia é extremamente importante, porque é ela que afeta o valor das empresas, tanto o fluxo de caixa futuro das empresas quanto a taxa de desconto, então afeta tudo. Então não há como você supor que não importa, a macroeconomia é irrelevante, isso não é verdade, é só um viés seu. É claro que é uma variável fora do nosso controle, isso é verdade, mas não é irrelevante. E tivemos aí uma forte geração de caixa, tá? Quando eu pego o EBITDA menos o Capex, houve um aumento de 11,7%. O preço gerou muito caixa. Não é um ativo premium do mesmo patamar que Vivo, a gente sabe disso, mas é aquilo. Eu tenho Itaú e Bradesco. Bradesco é ruim porque não é igual ao Itaú, ninguém é igual ao Itaú, né? Então dá para ter o segundo melhor também, eventualmente, dependendo do preço, né? E aqui em receita, eu cresci em serviço móvel, 4,6%, tá? Cresci ok, né? Dentro do esperado. Só que em serviço fixo, olha o tanto que eu cresci, 27%. E aí receita de produto, teve uma queda, mas isso aqui é irrelevante, né, gente? 180 milhões para uma empresa que gera quase 7 bi de receita, isso aqui, né? Não importa. Receita de pré-pago, não cresci. Só que isso aqui é algo que normal, né? Vamos combinar. Quem que usa pré-pago? Claro, tô generalizando aqui, mas a tendência é a gente ter cada vez menos pessoas utilizando pré-pago. Então é uma dinâmica esperada. Assim como não dá pra gente esperar, por exemplo, que um banco tenha crescimento de receita com conta corrente, tarifa de conta corrente. Não dá. É algo que vai tendendo a zero ou a um declínio. É o comportamento do consumidor, oriundo tanto do hábito novo quanto do avanço tecnológico. Então a tendência é o pós-pago dominar e aqui a receita cresceu. Então tudo bem. No fixo eu estou crescendo muito bem. Aquela estratégia de combo, internet, telefonia, isso está ajudando a aumentar a ticket médio, aumentar a receita. E os custos de despesas? Eles cresceram 5,6 normalizado, tá? Então cresceram abaixo da receita, não teve um grande spread, isso é verdade, mas cresceram abaixo da receita, está tudo bem, né? O lucro acabou crescendo ali 4% no semestre. Despesa com pessoal eu cresci mais de 7, isso aqui é negativo, né? Mas eu tive aqui, ó, por exemplo, os efeitos da Viotech e iSystems, que são efeitos extraordinários aqui. Extraordinário porque foram aquisições que a empresa fez, tá? A TIM hoje, para crescer bastante, assim como a Vivo, tem que fazer a aquisição, né? Não tem jeito. E o resultado financeiro piorou, claro. Mas assim, teve resultado financeiro por
aí crescendo muito mais do que isso, tá? Aqui cresceu 12,9, teve situação muito superior, muito pior aí no mercado. O Capex da companhia cresceu no semestre 3%, ou seja, não é uma empresa que está ali investindo muito, né? É uma empresa mais de dividendo, né? Não tá, nossa, investindo massivamente. Teve um leve crescimento do Capex. E aí isso reforça o guidance da companhia de crescer a sua receita mais ou menos 5% no ano, o seu EBITDA um pouco acima disso, Capex fica ali entre 4,4 a 4,6 bilhões de reais, crescendo uns 3, 4% no ano. O fluxo de caixa, que é o EBITDA menos o Capex, como o Capex está crescendo menos que o EBITDA, é ter aí entre 11 a 14% de crescimento. E aí a remuneração acionista é de 100% da geração de caixa. Esses 5,3 bilhões é aproximadamente 100% da geração de caixa, que é isso aqui, ó. Ela está usando esse indicador aqui, que seria uma aproximação do fluxo de caixa livre, tá? Quanto que pode, teoricamente, sobrar para os sócios e os credores. E aí a remuneração do acionista vai ser mais ou menos isso aí. Então aqui não tem pegadinha. Esses mais de 5 bilhões são dividendos oriundos da geração de caixa. Não tem, tô tomando dívida para isso. Não é isso. Não é isso. E aí, quanto ao endividamento da TIM, poderia ser um ponto de preocupação do mercado, né? Essa relação dívida líquida sobre EBITDA está abaixo de 1. É claro que isso é relativo. Existem empresas, por exemplo, do varejo, que tem um endividamento de 0,89 EBITDA, alavancagem do EBITDA, pode ser considerado um indicador alto, né? Por conta da volatilidade dos resultados, mas não é o caso da TIM. TIM, Vivo, podem ter endividamentos que sejam equiparados ao setor de saneamento, setor elétrico, um pouco menos, mas não muito distante, então até 2 vezes EBITDA dá para suportar. E aqui está metade disso, então não é um grande problema, e aí a empresa então consegue pagar altos dividendos. E aí quando a gente fala de 5,3 bilhões, vamos pegar essa cotação atual amassada de 18,10, né? A empresa está valendo 43 bilhões, né? Se eu comparar, vamos pegar o yield aqui, né? 5,300 em cima desse valor de mercado de 43,100. Nossa, gente, 12,29%. 12,29%. Então, assim, a gente tá bem mal acostumado. Por quê? Por causa desse juro extremamente restritivo para a economia. Claro, esse juro só vai se reverter com ajuste fiscal. Então, para com essa história de achar que você vai ganhar com marcação a mercado. Isso só vai acontecer se nós tivermos ajuste fiscal. Se nós não tivermos, esquece. Não tem marcação a mercado nesse ano e provavelmente nem no primeiro semestre do ano que vem. Vai ser algo mais demorado. A mágica, entre aspas, das ações é que a gente consegue assegurar uma renda desse tamanho, eventualmente, antes que esses eventos ocorram. E essas empresas, inclusive, podem se valorizar mais que a renda fixa antes de uma melhora do quadro de juros, simplesmente por fluxo. O estrangeiro volta. Vamos lembrar o que aconteceu em 2025. Não tenha memória curta, não incorra no viés de disponibilidade, que é o peso excessivo que a gente dá para fatos mais recentes, impactantes, que vieram à nossa cabeça, que nós experimentamos. E aí, qual é o valor intrínseco que eu calculo para a TIM? Que seria o equivalente a preço teto. É que preço teto é um termo brasileiro, né? Abrasileirado. Só existe preço-alvo para os analistas e valor intrínseco na linguagem do Buffett e companhia. Tá? Preço teto é um termo vulgar, digamos assim. E aí, o que o Buffett recomenda, que é o que eu sigo? Comprar com significativa margem de segurança abaixo do valor intrínseco, ou seja, com uma distância, com uma margem de erro. Aqui, eu peguei o último trecho da minha planilha de valor intrínseco, que fica lá na área de membros, e a cotação estava 18,75. Preço-alvo continua 21,26. Logo, se eu considerar o preço atual, né, de 18,10, eu estou falando de uma margem de segurança de 17,45, que para mim é bem atrativa para um papel de baixo risco operacional e endividamento controlado, e com uma perspectiva de yield de 12%. 12%, para você ganhar isso aí, você tem que comprar fundo imobiliário que está extremamente alavancado, como, por exemplo, o TRX, que agora abaixo de 80 até que fica bacaninha, né? Não é nenhuma recomendação. E eu acabei de inserir mais 3 empresas. Eu inseri a Kepler Weber, inseri a Copasa e inseri a Mali Metal Leve. E a TIM, obviamente, está lá presente, inclusive na minha carteira, que você pode acompanhar tudo isso aqui na minha área de membros. Tá vendo aqui posts? Aqui em posts ou assinatura, especialmente assinatura, você tem acesso às postagens exclusivas. Olha só, mais de 75 postagens exclusivas. Mais de 100 vídeos, bem mais de 100, exclusivos para membros. E aqui, ó, você clica aqui, acesso à minha planilha de valor intrínseco. Acesso à minha carteira no Investidor 10. E eu trago vídeos da minha carteira, inclusive fiz um aporte hoje, vídeo ou postagem, que eu explico tudo certinho, racional. E aí, se você vai aqui no YouTube e coloca só para membros, você já separa, né? Então o que eu trouxe nesses últimos dias?
dias. Trouxe hoje um vídeo de Banrisul. Ontem à noite, Unifique, que é uma small cap da minha carteira, uma das poucas que vem dando, né? Vem dando retorno nessa loucura que a gente está vivenciando. Tratei da Engie, foi um aporte que eu fiz. Falei de BR Partners, falei de Alus. E falei da Renner. Por que eu falei da Renner? Tem carteira? Não tem, mas veja, o membro faz a sugestão e eu entendendo pertinente, eu trago o vídeo. Então torne-se membro. É um valor irrisório. Você pode cancelar a qualquer momento aqui no Seja Membro, ok? Por último, só para você ter ciência, aqui no Investidor 10, eles agora criaram uma comunidade própria para trocar uma ideia, né? O pessoal trocar uma ideia. Tá vendo aqui? Então aí se você quiser que alguém olhe a sua carteira, você vai lá, tira uma dúvida. E os caras deixaram isso aqui de graça. Investidor 10 é foda. Então tá aqui, né? Quem tiver interesse, dá uma testada lá na comunidade do Investidor 10. E qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.